Olá, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Estão me escutando? Não estou conseguindo ver todo mundo, mas tudo bem. Acho que está todo mundo aqui. Bom, sejam bem-vindos. Eu sou Marcela, sou psicanalista, sou integrante da Casa Frida. A Casa Frida é um projeto composto por 6 psicanalistas, a Carla Belintani, a Isadora Lousa, a Renata Catassini, a Paula Mandel, a Fabiana Domingues e eu. Nós temos como eixo de pesquisa e trabalho o luto e os seus processos, articulando com a arte e com a psicanálise. A gente tem no projeto da Casa Frida algumas ações, como roda de conversa, grupos de apoio, atendimentos clínicos e o Travessias, que é o projeto que a gente está hoje à noite, que surgiu durante a pandemia como um espaço para falar sobre as perdas físicas ou não da pandemia, sobre angústias frente às mudanças que a pandemia e o lockdown estavam impondo na vida de tantas pessoas, e foi uma ação que a gente manteve agora sem o foco da pandemia. E o Travessias de hoje foi pensado a partir de uma nova ação que a gente vai começar a partir da semana que vem aqui na Casa Frida, que é o grupo de estudos da biografia do Freud. Hoje a gente vai conversar sobre estudos biográficos, o que faz com que um pesquisador, um historiador, se interesse tanto em escrever sobre uma personalidade, sobre alguém, né? Por que que o Freud foi uma dessas personalidades que despertou tanto interesse, tanta curiosidade, por que tantas biografias sobre ele? Enfim, eu acho que hoje a gente vai poder conversar bastante sobre isso. E vou passar agora a palavra para a Fabiana. Fabi, você está aí? Oi, Marcela, tudo bom? Tô sim, boa noite a todos, a todas. Vou falar um pouquinho, né, do nosso interesse pela biografia, pelas biografias, né, pensar a arte sem pensar o produtor daquela criação, daquela composição, para a gente, muitas vezes não faz sentido, né? Em alguns momentos até sim, mas em outros é importante para nós entender quem foi aquela pessoa, por quais processos passou, o que aconteceu, aquela produção artística, em qual momento se deu. E a gente, na Casa Frida, fez um estudo da biografia da Frida, durou por volta de 2 anos, foi um estudo também feito quinzenalmente, a gente se debruçou na vida, nas obras, em conjunto, teve muita troca, foi muito interessante, e a gente agora está fazendo uma passagem para estudar a biografia do Freud, né? O Freud, ele foi um pensador, inaugurou a psicanálise, e muita gente se debruçou a escrever sobre a vida dele, e muita gente também se dedicou a ler sobre a vida dele, né? Além de, né, muitos interesses pessoais que cada um pode ter para poder, né, se debruçar na biografia dele, ele inaugurou a psicanálise, que de uma certa forma é uma criação autobiográfica, né? Ele acessou muito os próprios conteúdos, os sonhos, os conflitos, os xistes, os esquecimentos, os atos falhos. Ele se coloca muito ali na obra, as correspondências que ele estabeleceu com pessoas da época também, onde ele usava esse espaço para poder elaborar um pouco o que ele estava pensando. O Fliss foi um parceiro importante nesse processo para ele, e apesar dele ter sido contra um pouco resistente à ideia dos biógrafos, né, de poderem tomar a história dele num certo lugar e veicular isso, faz com que ele destrua uma parte das correspondências dele, mas tem muito material ainda, né, acessível,
que permite que as pessoas possam ter um pouco mais de acesso àquilo que ele não destruiu. Apesar disso, quando ele era jovem ainda, ele fazia medicina, ele se via com muita potência, e ele diz para um amigo dele, com quem ele trocava cartas, ele diz algo parecido com isso: olha, eu não sei o que eu vou ser, mas eu acho que você pode guardar essas cartas porque podem ser interessantes, né? Então, essa ambivalência, né, de poder destruir, mas também de poder preservar, porque acho que no fundo ele sabia que ele tinha muita vontade de produzir, de inquietar a humanidade, de trazer enigmas, né? A gente vai ver na biografia dele, que ele leu na adolescência, um autor que foi importante na vida do Freud, que tem a ver com poder escrever sobre as ideias e poder fundamentá-las, né? Então ele foi seguindo esse caminho e a medicina foi ficando num outro lugar para ele, né? Então a gente tem muitas biografias do Freud para a gente consultar, mas a gente escolheu uma das biografias que são uma das mais completas, que é a do Peter Gay, que é essa daqui, né? Ela é bem grossa, densa, uma leitura densa, que a gente vai tentar fazer essa leitura, trazer alguns pontos, né? E como diz, tem uma biografia do Manoni sobre o Freud, chama Freud, uma biografia ilustrada. Ele diz, né, a gente busca a verdade, né, quando a gente vai ler uma biografia, mas não é a verdade que a gente encontra, né? Então, que a gente possa estar avisado que, por mais que a gente vá se debruçar na vida do Freud, nas produções dele, nas cartas dele, algumas, né? Ainda assim, a verdade vai nos escapar, né? São só leituras possíveis, fora do contexto, fora da época, tentando, né, fazer uma aproximação, né? E é isso, vou passar um pouquinho agora a palavra para a Paula, e depois a gente vai passar um trechinho de um outro vídeo, que é da Rudinesco, que é uma também historiadora, que também escreve sobre a vida do Freud. Enfim, então, obrigada a todos e a todas. Paula, com você. Boa noite a todas, a todos. É sempre uma alegria reencontrá-los e reencontrá-las nessas nossas atividades do Travessias. E para quem entrou desde o comecinho, vocês devem ter percebido que estava passando um filme que nós escolhemos. O filme chama-se Freud Além da Alma. E eu vou só contar um pouquinho para vocês, para contextualizar sobre o filme, para a gente poder dar início ao tema propriamente dito e aos debates. Esse é um filme de 1962, um filme estadunidense, sobre a vida do Freud. Um dado curioso e saboroso é que um dos roteiristas foi o Jean-Paul Sartre, e esse filme, na verdade, apesar de ser biográfico, é um recorte de um pedacinho pequeno da carreira do Freud, justamente desses primeiros anos em que ele foi sistematizando a psicanálise conforme ele ia investigando o psiquismo. Então, são os anos de 1895, mais ou menos até 1900, para quem é da área psicanalítica ou para quem gosta de estudar a psicanálise, para contextualizar um pouquinho, é o tempo em que ele estava estudando a histeria e também os sonhos. E aí os escritos dele sobre a histeria e sobre os sonhos são, em sua maioria, dessa época. Claro que esses dois temas foram presentes durante todo o tempo em que Freud produziu, e Freud produziu até praticamente
o último ano de vida, né? Ele morreu em 1939. Tem uma entrevista dele já quase no finalzinho da vida, que é a única entrevista que a gente consegue, inclusive, ouvir a voz dele. Ele tem um texto também, salvo engano, de 1938, então ele teve uma produção muito extensa, sempre muito inquieto, e que até hoje nos causa inquietação. Bom, esse é um vídeo que a gente separou para despertar aqui algumas provocações no grupo. Boa noite, sou a Carla Belintani. Feliz de estar aqui com vocês e a gente poder falar sobre biografias. E antes de a gente, de fato, começar a circular aqui a palavra e trazer algumas questões para vocês, a gente queria colocar uma imagem do Freud aqui no fundo, que acho que esse vídeo que a gente acabou de assistir está dizendo da importância da leitura da história do Freud para os psicanalistas, mas além da psicanálise. Então, o livro da Rudness Coco, por exemplo, ele foi traduzido para países que a psicanálise nem existe. Então, por que será que a gente está aqui falando sobre o Freud hoje, né? Hoje, mais de 80 anos, 84 anos do falecimento dele, né? Então, Kennedy, por favor, se você puder colocar a imagem. E aí a gente queria sugerir uma atividade para vocês, né? A gente tem aqui um chat aqui embaixo. Quem puder escrever livremente, bem breve, o que vocês pensam sobre essa imagem, sobre o Freud, o que vocês conhecem sobre ele, o que ele desperta em vocês. Para a gente começar aqui uma atividade, retomando essa fala inicial da Fabi, né, sobre as diferenças de acordo com o autor de cada biografia. Então, fiquem à vontade para escrever o que vocês, se alguém conhece o Freud ou não conhece, e o que desperta essa imagem em vocês, né? De quem seria esse homem, qual foi a importância dele para a humanidade, e que interesse também desperta em vocês, para a gente estar aqui hoje falando sobre uma introdução à biografia. Difícil começar, né? Mas nós temos aqui a Carmen, revolucionária em qualquer tempo. Ótimo, Carmen, sem dúvida. O Freud, ele não só revolucionou uma época, né, com as teorias que ele trouxe da sexualidade infantil, então, que causou tanta polêmica na época que ele escreveu, quanto ele despertou também muitas controvérsias, né? Ele principalmente pela interpretação como ele sendo um misógino, né? Criticando o feminino, as mulheres, e o quanto, na verdade, ele estava tateando ali, descobrindo a psicanálise, né? Então, sem dúvida, ele causou uma revolução, né? Não só uma revolução, como ele tirou o sono de muita gente, né? Ele diz, né? Ele foi o grande causador, né? Ele era, de fato, um revolucionário. A Jane escreveu um gênio, e a Renata, olhar atento, observação, uma escuta ao sofrimento das mulheres rechaçadas por uma sociedade e seu tempo. Ele teve esse olhar principalmente para a histeria, né, para entender os sintomas que vinham para o corpo e que eram tratados na época com eletrochoque, o quanto ele foi dando voz para escutar, né, principalmente as mulheres, e colocando as mulheres também numa época em que elas não tinham tanto espaço, uma cultura extremamente machista, mas as mulheres num lugar de desejo, né? Então, sem dúvida, ele deu espaço para as mulheres também. R, eu não sei quem é, tem um R aqui para todos, mas divisor de águas no campo da saúde mental. Não sei se a R quiser se apresentar aqui também para a gente, mas
Sim, seria interessante ouvir o que seria esse divisor, né? Sem dúvida, ele criou um método, né? A psicanálise. Um pensador incansável, a Mônica escreveu. Ele, inclusive, depois, né, assim, ao longo da vida dele, ele passava muito tempo desenvolvendo os escritos dele e se dedicando exclusivamente para o trabalho, né? A Lilian, grande pensador sobre os fenômenos humanos, culturais e sociais. O Freud, até hoje, ele é considerado como um pensador da cultura, né? Mesmo mais de 84 anos do falecimento dele. E a Eliane li a biografia do Ernest Jones e tenho a do Peter Gage, de 1991, não lida, apenas iniciada, há muitos anos, e muito animada para esse encontro da leitura. Que legal, Eliane! Vamos ler juntas, então, aqui. É bom que você vai acrescentar também com a sua leitura do Jones, o que você achou, até pensando nessas diferenças. Que bom que você está aqui com a gente. A Olinda escreveu, cresci ouvindo e às vezes dizendo, nem Freud explica. Então penso que ele era um polêmico. Sim, um gênio polêmico, exatamente. Ele até virou um padrão, né? Uma frase, né? Essa de nem Freud explica, né? Algo que entrou no vocabulário, né, das pessoas. Muita coisa, ele questionava, né? Ele trazia mais questões do que explicava. Então é interessante também pensar assim. A Carmen escreveu, conseguiu atravessar a barreira do academicismo, virou o ícone da cultura pop, citado mesmo por aqueles que não têm intimidade com sua obra. Bem importante conhecermos toda a época do Freud, Eliane escreveu. Então, acho que aqui a gente já tem um bom... uma boa demonstração, porque a gente estava querendo trazer, né, que acho que isso que a Fabi traz, como, dependendo de quem está contando sobre o Freud, vai ter um viés e vai contar de uma determinada forma, né? Então, sem dúvida, quem é da psicanálise vai descrever de uma forma diferente de quem não é, e às vezes até mais difícil escrever sobre o Freud assim de uma forma tão sucinta, né? Visto que ele desperta tantos estudos, quem é da área da psicanálise, né? Assim, a gente está sempre revisitando diversas vezes as teorias dele, em diferentes momentos da clínica também. Mas o principal é a gente ver aqui como cada uma de vocês, né, quem escreveu, foi trazendo da sua perspectiva, né? Então, o Freud ele tem biografias do Jones, como a Carmen escreveu, foi a Carmen que escreveu? Foi a Eliane. Tem a da Ruth Nescott, tem outras também, uma que acabou de ser lançada, que foi muito criticada, assim, essa versão, tem o Livro Negro da Psicanálise. Então, a psicanálise, ela vem enfrentando também muitos dilemas, né, assim, de ataques, né, até nessa cultura do cancelamento que a gente vive, né, então é muito comum também a gente ouvir críticas, e que não quer dizer que não possam ter críticas, né, mas dificilmente, acho que quem é da psicanálise consegue falar do Freud com neutralidade, né, o Freud, ele acaba tendo um lugar especial para quem estuda as obras dele mais a fundo. Mas dá para a gente ver aqui como cada um vai trazendo uma perspectiva, né? E a gente pensou em começar com Peter Gay, então a gente vai ler essa biografia do Freud pela perspectiva dele, né? Que também tinha pontos identificatórios com Freud, né? Mas se você quiser também complementar e falar um pouco. Mas a gente pensou em seguir com essa biografia. E o Mário escreveu que ele leu Freud como se estivesse lendo um romance. E, de fato, né, o Freud, inclusive, ele ganhou um prêmio na época como de literatura, né, como um bom escritor. E as pessoas liam o que ele escrevia como se fosse uma fábula ou algo como
algo da ordem de um conto de fadas, né? Porque eram questões polêmicas e difíceis para a época de poder adentrar e percorrer, né? Então, acho que agora a gente pode tirar um pouco, né, essa imagem e abrir para quem quiser falar também dessa abertura, dessa diferença, o que vocês acharam também dessa atividade, dessas diferentes formas do olhar para o Freud, né? Quem é da psicanálise, quem não é. Então, vou deixar circular um pouco. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Oi, Renata. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Freud, eu li a biografia da Rudine Scoe, eu já assisti esse Além da Vida, né, da Alma. Tem uma outra, que aí você vai vendo vários olhares, já li, né, algumas obras dele, então você vai li também já mais cronológico, entendendo o tempo, né? Eu assisti também, tem um filme que me chamou a atenção, que é Marie Bonaparte, porque também você vai costurando com o que você vai lendo, né, da biografia, então assim vai juntando e tendo entendimento dessa época, mas eu acho que assim ele teve, por isso que é tão importante, eu acho que é um homem que ele tem que ser olhado de muitas perspectivas, né? Ele é um homem muito gigante ali, num olhar que, quando eu coloquei o início, eu acho que ele olhou para uma coisa, quando tem essa coisa, fala misógina, enfim, dele, várias questões, tem que ser muito estudado, tem que ir e voltar, tem que entender qual que era o contexto ali, tem que ser estudado com muito cuidado, né? Porque teve muita visibilidade também em cima de tudo dele, né? Enfim, e eu fico muito feliz de poder, eu não li Peter Gay, então assim, eu acho que cada vez que vai voltando, vai olhando, você vai entendendo mais, você vai entendendo o caminho da psicanálise, que é a coisa, acho que mais genial dele, que ele sempre falou que não estava pronto, que aquilo ia, que os póstumos iam olhar e continuar o que não tinha sido, né, ali desvendado ali por ele, enfim. Então, eu acho que ele também, enfim, é gênio, né? Gênio, acho que é isso, deixa aberto. Tomara que você leia com a gente, Renata, agora essa do Peter Gay, né? Que você possa fazer a leitura junto, ia ser muito bom. Eu vou tentar encaixar, eu estou meio alucinada, mas eu falei, gente, eu vou conseguir, porque acho que vocês vão ter uma periodicidade um pouquinho, 15 em 15 dias, não sei como vocês vão fazer, mas eu quero estar aqui muito. E até pensando no tamanho, né, dessa biografia, que até a Fabi mostrou, eu tenho essa versão um pouco mais antiga do livro, que são quase 600 páginas. Né? E aí, pensando na velocidade que tantos métodos têm hoje em dia de se tratar problemas emocionais, como a psicanálise ela vai na contramão, né, de que as coisas têm um outro tempo, é um pouco mais devagar, né? Tanto que as próprias leituras, elas caminham mais devagar, mas não quer dizer que não está caminhando. Né? É uma forma diferente de se acessar esse conteúdo. Mas tomara que você possa estar com a gente. Como ninguém levantou a mão, gente, até fugiu, eu fico mais nervosa quando eu vou falar. E ele também, ele é gênio, só que ele é muito humano, então acho que é nisso também, acho que essa troca, a questão também falando dele, porque me veio quando, acho que ele recebeu o prêmio Goethe, né, mas ele não recebeu o Nobel que ele tanto almejava, então assim, vai mostrando também que ele queria ser o cara, ele queria ser visto, talvez por um outro caminho ali quando ele estava na medicina, e aí é por um outro viés, então vai mostrando a humanidade, a vivência, né, como que a construção, a desconstrução, a volta, enfim. Uhum. Teve uma pergunta também aqui da Lilian, por que a gente escolheu o Peter Gay? Mas você quer falar um pouquinho? Que você tinha feito uma pesquisa sobre isso, né? Sim, posso falar um pouquinho. O Peter Gay, ele foi um historiador, um pesquisador. Ele era judeu também, ele faleceu em 2015, e o Freud, ele era judeu,
o Peter Gay também, e o Peter Gay também fugiu da Alemanha na Segunda Guerra, por conta da perseguição contra os judeus, coisa que também aconteceu com o Freud, né, em 1938, se eu não me engano. O Peter Gay, ele se mudou com a família inicialmente para Cuba e depois ele foi para os Estados Unidos. E, né, na leitura que eu fiz, que foi até a Carla que mandou o link, Gay não era o sobrenome dele, ele tinha um outro sobrenome alemão que ele mudou quando ele chegou nos Estados Unidos para ficar mais fácil dos americanos pronunciarem. E ele se formou, fez faculdade lá em Denver, e ele tem mais de 25 livros publicados, e o mais conhecido, o que fez mais, assim, sucesso foi essa biografia que a gente vai ler, que é como é que chama? É Freud, Uma Vida para Nosso Tempo, né? Uma coisa assim. E então eu acho que, pelo menos na minha visão, né, na minha interpretação, tem esse ponto identificatório do Peter Gay com o Freud, dessa questão da religião, do judaísmo, da imigração, né, da fuga da Alemanha nazista. Tanto que o Freud, ele era judeu e ele pauta bastante da teoria dele em alguns textos na questão da religião, né? Tem textos dedicados a isso. Então, até fiquei pensando um pouco, né, que a psicanálise também se funda por histórias, né? Tem textos do Freud e muitas das teorias dele que ele vai se baseando em histórias, em mitos, né? Como Édipo, o Totem e Tabu, né? Que ele fala do pai da horda primitiva, a Gradiva de Jansen, também que ele faz uma teoria a partir de um livro que ele lê, enfim. Então, o Freud também pauta a psicanálise na história, e o Peter Gay, por ser um historiador, pensando nisso dele ter esses pontos identificatórios com o Freud também. Foi um pouquinho por isso que a gente escolheu, mas tem outras biografias também muito interessantes, como a da Rudinesco, do Jones, com certeza. E vou só complementar, porque as biografias são recortes, né? E alguns, às vezes, né, tem uma relação com a pessoa, né, do Freud, com a figura do Freud, que às vezes vai levando para uma leitura mais, como é que eu posso dizer, não amorosa, mas um pouco mais cuidadosa, deixando de lado alguns elementos, né, importantes. Então a gente achou que essa do Peter Gay é uma biografia ampla, né, que envolve vários recortes, que fala um pouco da cultura de Viena, da história, não fica só na vida, né, pessoal do Freud, mas amplia também, porque é importante, né, como a Carla falou, o Freud foi um pensador da cultura também, não só dos conflitos psíquicos, inconscientes, internos, mas ele foi um pensador também da cultura, do social, mas também apesar de ter ideias muito avançadas, ele ainda assim era um burguês oitocentista. Então, assim, não dá para a gente pensar o Freud sem considerar esse contexto, né? Então, a crítica também em relação a essa biografia é muito bem recebida do Peter Gay, né? Então é bem recomendada. E a gente vai se aventurar por ela, né? Vamos ver como vai ser essa imersão. E só queria, né, enquanto eu estava escutando a Má falar, e eu fiquei, pensando, né, nossa, a gente não pode esquecer, né, que a Frida leu o Freud, o texto dele sobre o Moisés e o monoteísmo, e aí fiquei pensando também, né, como vai esbarrando em muitos outros lugares interessantes, né, o Salvador Dalí, que tinha uma conexão com Freud, né? Gostava muito do Freud, da figura do Freud, pintou o Freud, o encontro, né, que eles tiveram, quando ele sai de Viena com muita resistência, assim, todo mundo o orientando para ele sair, o nazismo vinha chegando, ele não botou muita fé no nazismo, ele achou que não ia levar muito a lugar nenhum, e ele vai então para Londres e ele se encontra, né, com a Virginia Woolf, tinha uma editora com o marido,
e eles têm um encontro, e ela também não vai muito com a cara dele, enfim, talvez por essas questões. Então vai esbarrando em coisas tão interessantes, né, que não é só o Freud, a psicanálise, mas como todos aqueles pensadores também presentes na época, né, outros elementos também muito enriquecedores, né? Então, isso tudo nessa biografia aparece, e aí a gente quer aprofundar, né? Tem, como a Carla falou, né? Tem leituras que são um pouco mais rápidas, um pouco mais rasas, talvez, em alguns aspectos, mas a gente quer fazer essa leitura, assim, como a gente fez com a biografia da Frida, né? Foram 2 anos de estudo, mas foi tão gostoso, né? Da gente poder fazer essa leitura, levar lá para discutir, cada um levantava um ponto, então a gente foi fazendo essa tessitura em conjunto, foi muito prazerosa, né? Então foram 2 anos, depois a gente continuou ainda estudando o diário dela, né? Então acho que vai ser muito bom fazer essa leitura com vocês, fazer essa discussão e essa construção, né? Mas, né, só uma última coisa, né, porque a gente vai usar essa como referência, mas, por exemplo, a gente pensa também em trazer essas outras em alguns momentos, olha, tem esse aspecto interessante nessa outra também, para ir compondo esse estudo, né, mas o nosso fio condutor vai ser essa do Peter Gay. E pegando o gancho também na sua fala, Fabi, esse prefácio do Peter Gay, ele escreve, né, que o Freud deu um trabalho para os biógrafos, né? Parecia que ele sabia que muitas pessoas iam estar interessadas em escrever sobre ele, e ele destrói muito conteúdo, cartas que ele enviava, deixando restrito só para os familiares, dizendo que ele ia dar muito trabalho, que os biógrafos tinham que penar e labutar muito, porque ele tinha uma crítica muito grande a biografias. E, ironicamente, né, é um dos pensadores que mais foi escrito biografias sobre ele, né? Então é muito curioso pensar, né? E um ponto também que eu fiquei pensando sobre essa crítica do Freud, que quando eu li a Interpretação dos Sonhos, parecia também um relato mais autobiográfico assim dele, né? Porque ele se expõe muito ali, né? E principalmente assim, falando da perda do pai, do impacto que teve para ele esse luto, e a sensação que dá é que ele vai criando também a psicanálise para de alguma forma, para ele conseguir sobreviver, né? Para ele próprio sobreviver. E que tem algo de altruísta nisso também, porque ele desenvolve para ele, e, claro, junto com as pesquisas que ele vinha fazendo, ele também queria se casar, ele era um homem que queria ganhar dinheiro, queria casar com a Marta, e não tinha condições, então ele vai atender, ele vai para a clínica para conseguir progredir com os desejos dele. É a partir disso que ele começa a ter a clínica no dia a dia, de sair da pesquisa, de uma teoria para a prática. E o quanto isso tem a ver com a formação do analista também, né? Pensando que talvez nós também estamos criando esse grupo para nós mesmos, porque vai ser muito enriquecedor, né, estudar a biografia do Freud, mas convidando vocês para estar com a gente nessa travessia, né? Para a gente até poder ter mais argumentos sobre ele, entender qual o contexto que ele escreveu a obra dele, né? Então acho que vai ser muito interessante unir pessoas de diferentes áreas também, não só da psicanálise, mas sem dúvida o Freud é um pensador que continua aqui no nosso dia a dia. É claro que a psicanálise ela continua em mutação, né? Os pós-freudianos, a gente tem milhares de grandes pensadores, né, como o Winnicott, o Lacan, o Green, enfim, muitos pensadores também da Argentina, da França, e o quanto a psicanálise também ela tem que ir se adequando ao tempo dela, né? A gente está vivendo aqui hoje, hoje em dia a gente faz atendimento online, né? Durante a pandemia a gente teve que se adaptar também a esse contexto.
E parece que o Freud ele vai dizendo, ele vai deixando a obra dele para as pessoas continuarem. Ele tem uma convocação do leitor dizendo, agora está com vocês. Eu fiz aqui o mais difícil, que é começar a pensar aqui como é que funciona a mente, né? Como a gente também é guiado por desejos inconscientes, e o quanto a gente continua aqui nesse desafio de seguir com essa abertura para o inconsciente, escutando sonhos, associando. Então, a gente está aqui sonhando como é que vai ser essa biografia, como vai ser essa leitura da biografia. E vai ser muito bom a gente estar juntos, né? Porque acho que o grupo tem essa potência, né? Como a gente vem fazendo nas cirandas, a gente poder aqui pensar quem é que foi o Freud, né? Será que ele é um pensador atual para hoje? Não é? Por que se fala tanto sobre a psicanálise? E eu lembrei também uma coisa, né, que tem numa passagem de um texto do Freud, que eu não vou saber com certeza qual é, mas que ele diz, assim, de uma continuidade da psicanálise, de um desejo, talvez, dele, de uma continuidade para além dos consultórios, né, para além do setting consultório analítico, né, e eu fui pensando nisso com a sua fala, Ká, porque hoje tá muito forte isso também, né? Para além do consultório particular, tem as clínicas populares, né? Em ruas, praças, né? Hospitais, UBS, grupos, né? De terapia, enfim, né? Grupos terapêuticos, e também o próprio fazer do analista, né? Eu estou pensando assim, como a gente não vive na Viena do começo do século XX mais, né? Os sintomas e as subjetividades também mudaram. Então, nós, enquanto analistas, também a gente tem que se reinventar, né? Acho que é isso, né? O quanto Freud vale ser estudado para hoje, né? É uma pergunta, né? Não tô, acho que é uma pergunta provocadora também, pensando nos novos sofrimentos, nos novos sintomas pós-pandemia, né? Então, acho que é bem interessante também pensar nisso. Um outro ponto também que eu fiquei pensando é se seria possível separar o homem Freud da teoria que ele escreveu, né? E pensando nessa produção, nesse percurso dele também, primeiramente na área da ciência, da neurologia, para entender primeiro a parte física da mente, para depois esses conteúdos mais subjetivos, né? Então, acho que entendendo esse percurso do homem Freud, que também é enigmático, né? A gente não sabe exatamente, de repente, lendo outras biografias, e quem leu aqui também outras biografias, né? Como vocês trouxeram, acho que a Eliane, a Renata, vai ser muito interessante a gente poder ouvir também a experiência de vocês lendo outras biografias sobre ele, né? E pensar assim, como que ele foi idealizando, né, essa teoria da cura pela palavra, né, de dar espaço para que as pessoas falem sobre si mesmas, tirando a parte da hipnose que ele começa ali logo no comecinho, que os sintomas desaparecem, mas depois a pessoa, né, não se recorda, e aí ele começa a ouvir essas pessoas, né, o quanto a escuta e a fala tem uma potência, né? E acho que é interessante a gente pensar esse percurso do Freud homem com a psicanálise, né, ele sendo o criador, né, com essa obra, digamos, inaugural da interpretação dos sonhos de 1900, né? É uma pergunta, não sei, talvez a gente descubra isso na leitura da biografia. Vou trazer, então, um trechinho da biografia aqui, que eu acho
que o Peter Gay fala um pouco sobre esse trabalho, né? Então está na página 17, e ele coloca assim: não escrevi este livro para lisonjear, nem para denunciar, mas para compreender. No texto propriamente dito, não discuto com ninguém. Tomei posição nas polêmicas questões que continuam a dividir os comentadores de Freud e da psicanálise, mas não assinalei o itinerário que levou às minhas conclusões. Para os leitores interessados nas controvérsias, que tornam tão fascinante a investigação sobre a vida de Freud, anexei um extenso e argumentativo ensaio bibliográfico que deveria lhes permitir descobrir as razões das posições que assumi e encontrar materiais que apresentam opiniões divergentes, né? Então, assim, dá essa sensação de que ele traz esses elementos para que a gente possa, né? É um estudo bem amplo, né? De muitos anos, para a gente também poder, cada um ir construindo suas ideias e suas questões e suas críticas, né? Em relação ao que é escrito, enfim. Então, isso é interessante. E é muito interessante porque logo na sequência ele coloca assim: o intérprete de Freud de quem discordo é o próprio Freud. Podia estar literalmente correto, mas foi essencialmente enganador ao definir sua vida como exteriormente calma e sem conteúdo, a ser liquidada em poucas datas. É certo que a vida de Freud assemelha-se na superfície às de muitos outros médicos, extremamente cultos, inteligentes e ativos do século XIX. Ele nasceu, estudou, viajou, casou-se, clinicou, fez conferências, publicou, discutiu, envelheceu e morreu. Mas seu drama interior é suficientemente absorvente para atrair a infatigável atenção de qualquer biógrafo. Lendo aqui os comentários, Jane, você falou para o Peter Gay, tem vontade de contar um pouquinho? Não? Tá bom. Oi, Mário, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite. Mais Bem, uma vez, uma alegria muito grande estar nesta noite com vocês. São sempre noites muito agradáveis. Obrigado pela informação e pelo convite. Me sinto convidado. Mas já estou... Gosto muito dos encontros, acho me fazem muito bem. Quando vocês divulgaram este projeto, eu fui procurar duas coisas que me são assim, absolutamente... São companheiros, né, da minha vida há muitos anos, né? Uma delas é uma biografia do compositor austríaco Gustav Mahler, tá? E a outra é um livro escrito por um senhor chamado Craig Brown. Eu estou aqui com um recorte publicado na Folha de São Paulo, quando antigamente, no caderno ilustríssimo da Folha de São Paulo, de 20 de julho de 2014. Você sabe o que é que tem aí? É o seguinte, é trecho de um capítulo deste livro. Sigmund Freud analisa Gustav Mahler, um compositor austríaco que era casado com uma senhora chamada Alma, foi buscar o psicanalista porque estava em crise de casamento. E uma história lindíssima se desenrola a partir daí, o que tem a ver com o comentário que eu fiz há pouco, leio Freud como leio um romance. E o que nós encontramos nesse livro não é nada mais, nada menos capítulo de um romance, que é a história da relação do Freud com a Alma Mahler e com o Gustav Mahler, né? A matéria é lindíssima, assim, é muito gostoso ler isso. E eu vou pedir licença para, assim, poucas linhas, eu estou com ela separada aqui, rapidinho, só um minuto. Bom, no final de agosto, eles se encontraram, o Mahler era resistente ao contato com Freud, mas depois ele acaba cedendo, né? Mahler era um cara esquisitíssimo, um gênio, mas assim, muito esquisito. Coitado da Alma Mahler, né? Para suportar o Gustav Mahler, né? Os Mahler, o menor. Bom, lá vai.
No final de agosto, por conta dessa resistência, o Mahler marcou uma consulta com Freud. Freud interrompe suas férias no litoral, pega um trem e vai até a cidade de Leiden para encontrar com Mahler. Aspas para esse trecho que é lindíssimo. Eu não separo isso de uma grande literatura, aquela literatura que é penetrante, que nos faz muito bem, que desperta coisas que a gente muitas vezes não sabe do que se trata, mas é preciso descobrir, porque a descoberta é muito, muito agradável, muito saborosa. Aí lá vão, né? Os dois, aspas, fazem uma longa caminhada pela cidade, conversando durante 4 horas. Para os passantes, deve parecer uma dupla bizarra. Freud tem mais de 1,80 m de altura e o Mahler pouco mais de 1,60 m. O compositor tem um modo de andar incomum, passos largos e irregulares, interrompidos por uma estranha batida do pé. Isso é lindo. Você vê que tipo de coisa acontece a partir desse encontro, quando os dois resolvem caminhar juntos pelas ruas de Leiden, né? Depois de ouvir os problemas conjugais de Mahler, Freud diz que a diferença de idade do casal, que o maestro tanto teme, é precisamente o que o atrai em alma. Você amava tanto a sua mãe que a procura em todas as mulheres. Ela era carinhosa e enfermiça, e inconscientemente você deseja que a sua mulher seja igual. Fecha aspas aqui, não vou ler mais não. Era só dar um toque, porque eu fiz aquele comentário, assim, muito rapidamente, eu entrei atrasado, fui meio bagunçada a minha chegada hoje, não costumo fazer isso. E aí lembrei que eu tinha isso de alguma forma reservado aqui no meu computador, e o livro do Mahler, que já li, já presenteei para algumas pessoas algumas vezes, né? Então, quando vocês propuseram esse projeto de estudo da questão da biografia, a mim, eu sou um leitor de biografias, eu gosto muito de ler biografias. E as biografias, elas estão partout, né? Elas estão nas entrevistas, estão nos depoimentos, nos comentários, estão até nos livros dos biógrafos, né? E eu não tenho o livro do Peter Gay aqui, mas pelo índice que eu tenho dele, rapidamente, ele me parece que ultrapassa também esse limite do calendarístico, do biografado pura e simplesmente, né? É um livro me pareceu ser um livro de comentários sobre uma existência, sobre uma vida que é absolutamente sintonizada com o tempo e que descortina, né, horizontes assim fantásticos para o tempo vindouro. Isso tanto é verdade que nós estamos aqui uma quinta-feira, quase 9 horas da noite, conversando sobre isso, que não é uma coisa ruim definitivamente, é muito boa, né? Obrigado por mais esta, viu, gente? Vocês são ótimos. Um abraço para todos, estou por perto. Ô, Mário, obrigada aqui presente, o seu recorte, a sua colocação. E o Freud, ele tinha essa preocupação em ser compreendido também, né? Ele queria levar a psicanálise, que ela fosse acessível, né? E ele era um estilista alemão, né? Tem um professor dele que diz para ele, agora eu não sei onde eu li, mas diz para ele, fala desse estilo que era muito rico e particular, enfim, e ele se anima muito com isso, e realmente todo mundo que se propõe a ler Freud consegue acessar um pouco as ideias dele, e é uma leitura fluida, diferente, por exemplo, do Lacan, que é um psicanalista francês, que ele tinha uma preocupação com a compreensão, porque ele acha que quando a gente compreende demais, a gente perde a complexidade das coisas, a gente às vezes faz uma redução, né? Então você vai ler o Lacan, por exemplo, é uma leitura truncada, mais difícil, totalmente diferente da leitura que a gente faz da obra do Freud, né? Então, realmente é uma delícia, e muita gente tem esse prazer, e realmente eu particularmente também divido com você essa experiência. Obrigado. Obrigada a você. Fabiana. Obrigada. E vou só fazer um comentário. Renata, pode falar. Não, por favor.
Não, é que eu estava aqui, tem num dos livros do Freud, o Eu e o Id, tem uma autobiografia dele, né? Mas com relação a essa questão dele, que ele coloca também as coisas, tem uma fala aqui, né, que ele escreve aqui, acho que lá para 1923, então assim, depois, antes dele descobrir a doença dele, da boca, então assim, ele fez essa autobiografia, depois ele foi mexer nela, porque ele achava que ia findar e continuar, mas assim, no final dessa, no começo, ele coloca assim, raramente essa ciência é capaz de resolver que ele fala, né, que é originalmente a designação de um método terapêutico, agora tornou-se também o nome de uma ciência, a do psiquismo inconsciente. Raramente esta ciência é capaz de resolver um problema inteiramente por si só, mas parece destinada a contribuir de modo relevante a diversos campos do saber. A área de aplicação da psicanálise tem a mesma extensão que a da psicologia, a qual fornece um complemento de grande envergadura. Posso então dizer, volvendo o olhar para o trabalho de minha vida até o momento, que iniciei muitas coisas e lancei muitas sugestões de que algo deve resultar no futuro, mas eu mesmo não saberia dizer se será muito ou pouco. Posso apenas manifestar a esperança de haver aberto o caminho para um importante progresso em nosso conhecimento. E aí, quando você fala também dessa biografia do Peter Gay, que parece o Peter Gay, ele deixa aberto para mais pesquisas, para conhecê-lo. E interessante, então, quando vocês falam, né, também, por que vocês decidiram por essa biografia, faz muito sentido. Ô, Renata, o título da Roudinesco, qual que é mesmo dela, da biografia dela? Eu tenho aqui, eu posso pegar. Porque parece que é muito parecido, né? Porque o do Peter Gay é Uma Vida para o Nosso Tempo. Aqui, ó, é Na Sua Época e em Nosso Tempo, o da Roudinesco. Esse aqui. Na Sua Época, em Nosso Tempo. E em Nosso Tempo. E a dele é Uma Vida para o Nosso Tempo. É bem similar, né? As duas, dois títulos. Uhum. É curioso como os dois trazem ele para o presente, né? Como permanece, né? Tem algo de uma continuidade, de uma temporalidade. E é impressionante, né, que 100 anos depois a gente passou por uma pandemia aqui com muitas mortes, muitas perdas, e o Freud perdeu uma das filhas muito queridas dele, a Sophie, para gripe espanhola, né? Numa pandemia que também foi impedido de participar dos rituais, ele não conseguiu encontrar os genros, os netos. Ele escreve sobre isso, essa decepção, desse enclausuramento que as pessoas estavam. Foi uma perda bem difícil, né? E poder ler isso, né? Ler isso antes da pandemia era algo assim, inatingível, assim, né? O que será que foi isso? Mas poder ler isso depois da pandemia é outra história, parece que, né, aproximou demais, né? Então é bem interessante isso, né? Desse nosso tempo, né? Que tempo, né? O quanto que vai se encontrando aí com as coisas, né, tão atuais, né? E só um parênteses, né, que eu falei para o Mário que o Freud era um estilista alemão, da língua alemã, né, não que ele era um alemão, né, então ele era um estilista da língua alemã, enfim, mas ele não era um alemão, ele nasceu em Viena, se eu não estou enganada, né, só para... Morávia, né, Fabi? Não foi? Morávia? Ah, é verdade, verdade. E acho que esse aprofundamento que a gente está propondo nessas 600 páginas, né, principalmente numa época em que as notícias elas correm tão líquidas, né, nas redes sociais e numa chamada, né, normalmente as pessoas já criam um senso crítico em cima de uma chamada sem se aprofundar tanto.
E não que as críticas não sejam bem-vindas, acho que as críticas também são fundamentais até para a gente se questionar, reformular, como, né, a gente vem dizendo, a psicanálise ela continua em movimento, né? Mas essa proposta, essa leitura mais densa, é a gente poder desenvolver também um conhecimento sobre quem foi o Freud, né? Assim, e claro que a gente também vai passar de alguma forma pelas teorias dele, como é que ele foi pensando, né? Assim, a importância do Fries também na vida dele, dessa autoanálise que ele fazia reportando a ele essas cartas, dessa própria análise que ele se colocava muito em cena, né? Como se ele fosse esse próprio... ele se testava, né, na prática, né, para desenvolver a teoria da psicanálise. Então é muito interessante da gente pensar como ele foi corajoso, né, expor da forma que ele se expôs, assim, numa época em que tinha muito preconceito e que não se tinha tanto espaço para se discutir sobre desejos, sobre o feminino, sobre sexualidade infantil, né? E principalmente do inconsciente, né? Dessa presença do inconsciente e como às vezes a gente está muito mais governado por escolhas inconscientes do que a gente imagina, né? Então ele traz esse certo descontrole, né? Que a gente não é tão dono assim da nossa vida como a gente pensa, né? E a análise é essa possibilidade da gente se aprofundar, desse trabalho de arqueologia que ele fazia, né? De ir adentrando nesses vestígios do passado, para encontrar um sentido para esses desejos inconscientes. Oi, Rê. Quando vocês colocam, né, o Freud ele vai também a teoria também ele vai sendo atravessado pela vida, né, porque passa essa questão da guerra, ele perde a filha, se eu não me engano, além do princípio do prazer vem depois disso, dos questionamentos que ele vai fazendo. Então assim, é por isso que vai e volta. E aí eu acho que é isso que também propiciou e tornou a psicanálise ela é viva, porque como ele colocou muito a importância, né, por isso que eu acho que também os títulos das duas biografias têm muito sentido também. Eu estou lendo um livro que chama Luto e Trauma, do Luciano Bregalante, e ele coloca uma passagem da biografia do Freud escrita pelo Rodrigues, você falou isso da questão da morte da Sophie, né, que aparece no Além do Princípio do Prazer, aparece não, perdão, e o Princípio do Prazer vinculado a isso. Eu vou ler só um trechinho, assim, né, que ele cita. Rodrigues, então, lançando mão de uma hipótese especulativa, mas plausível, aborda o luto de Freud em relação ao luto de Ernest, filho de Sophie, que figura em Além do Princípio do Prazer como o famoso menino do carretel. Aí, abre aspas, o Rodrigues. Chama a atenção que Freud faça questão de desvincular o livro do luto de Sophie. Para mim, o problema é outro. Retomemos, então, a história do Fordá. Minha flecha é a seguinte. Esse jogo foi ressignificado com a morte da mãe. Daí, talvez, a nota de rodapé afirmando: quando o menino tinha 5 anos e 9 meses, a mãe morreu. Agora que ela tinha realmente ido, ele não mostrou sinais de luto. Talvez tenha sido esta premonição o que levou Freud a pensar que seu luto, como o de Ernest, não era humano. Por outra parte, o além foi o carretel de Freud. Achei isso bem interessante, né? Como o texto, além do princípio do prazer, ser um texto elaborativo da morte da filha. Mas você sabe, Má, que na biografia, o Peter Gay coloca uma questão sobre isso, sabia? Que há uma grande chance desse texto ter sido escrito antes, porque, por exemplo, quando ele escreve sobre os ensaios metapsicológicos, ele fez um bloco. Alguns foram perdidos, mas ele produziu muito. Então, eu também tinha essa sensação de que, bom, porque é 1920 também, então calhou com a espanhola, mas o Peter Gay coloca justamente isso, que faz a gente pensar
mas ao que tudo indica o Freud escreveu antes. Como, por exemplo, a interpretação dos sonhos, né? Ele publica em 1900, mas na editora lá, quando está 1900, não era 1900, era 1989, mas tinha uma questão, né, de ter sido escrito no século XIX, mas publicado no século XX, né? Então, assim, ele produzia muito e o ano da publicação não necessariamente era o ano da produção, né? Enfim, mas só para a gente, são coisas para a gente pensar, né? Ele traz essas visões que vão ampliando, né? Enfim, tem aqui, depois eu posso dividir com vocês a página onde ele coloca esses pontos, né? Mas vai ampliando o nosso, né? Traz elementos que é isso, né? Se a gente não acessa, a gente vai tentando recortar com o que a gente tem, né? São as datas, a proximidade das datas da publicação, né? Então, por isso que eu acho que é bem interessante essa biografia, né? E tem, né, a gente leu a biografia da Frida, e tem uma coisa, né, do biógrafo que se propõe a escrever sobre alguém, e tem uma imersão tão grande na vida daquela pessoa, que às vezes o limiar, o limite, né, de saber sobre aquela pessoa, às vezes é delicado, né? Na biografia da Frida, a gente leu essa daqui, né, da Frida, tem uma parte que a autora, ela fala sobre a dor da Frida, né, assim, a forma como a Frida sentia as dores dela, né, assim, numa certa simulação, numa certa... E quando a gente leu isso, a gente ficou um pouco incomodado, né, como é que a gente pode falar da relação da dor que o outro estabelece com o próprio corpo, né, assim... Mas são momentos que a gente tem que estar também advertido, né, de que é uma leitura, né, não é a verdade a gente já abandonou, porque nem tem como entrar numa biografia em qualquer estudo visando a verdade e achando que a gente vai encontrar mesmo, né, mas podendo separar o que são leituras e o que são, de fato, dados, né, e que cada um vai poder lidar com esses dados, né. E a gente queria abrir aqui para ouvir vocês também, o que vocês acharam do formato do grupo, né? A gente está pensando em ensinar na terça de manhã, das 9 às 10h30, numa frequência quinzenal. Como seria também para vocês em relação ao horário, o que vocês acham também? Ou se seria melhor mensal, para dar mais tempo também de leitura? Como seria esse horário da terça de manhã, né? Não sei como, quem está com o horário também mais restrito. A gente pode fazer uma pesquisa também para ver como que fica melhor para vocês, né? A Carmen está falando que acha o mensal mais viável. E a Lilian está falando que de manhã fica um pouco mais difícil para ela. E acha que o mensal é melhor. Vocês estão vendo? É algo a se pensar, né? Rê, que bom que você está aqui, bem-vindo. Cheguei atrasada também, mas boa noite para todos.
ouvindo vocês, também estou bem animada. Eu também li o prefácio, fiquei bem animada para ler. Realmente ele é muito cuidadoso, né? É um cheiro de um cuidado, assim, muito legal. Acho que vai ser um bom trabalho. Espero que eu consiga também participar. Tomara. Posso acrescentar rapidinho, então, que isso que a gente estava falando do Além do Princípio do Prazer, está na página 400 da biografia, para quem quiser ler. E aqui está escrito aqui, olha, de que havia um rascunho do Além do Princípio do Prazer antes da morte da Sophie, né? E aí tá assim, lá na página 400 no final, o Além foi escrito em 1919, quando minha filha ainda estava saudável e viçosa. Para encerrar a questão, ele reiterou que havia circulado um manuscrito praticamente completo entre seus amigos em Berlim, já no mês de setembro de 1919. Enfim, ele coloca como questão, também a gente vai tomar, então é verdade ou não, mas que, né, é um elemento para a gente poder considerar, né? Mas quem se interessar está lá na página 400. Fabi, você, depois que você falou desse dado, em algum estudo que eu estava fazendo, alguém tinha levantado sim, e foi bem, deram exatamente o exemplo que ficou gravado para mim por causa do 1900 do Livro dos Sonhos, que é exatamente isso, porque tinha também uma questão dele com o que ia ser, quando ia ser editado e quando tinha sido feito. Muitas das coisas eram anteriores e tinha esse dado, sim. Mas é aquilo, é curioso, porque você vê que de cada olhar que você vai vendo, vai fazendo sentido. E é interessante que, de alguma forma, ele vai construindo de uma forma que vai fazendo um sentido. É interessante isso também, da questão da obra, e como ela é viva, porque ela acaba fazendo sentido ali depois, em outra questão efetiva, né? Então, Sim, e eu acho que o Além do Princípio do Prazer, né, eu acho que ele também tem a ver com a guerra. Porque 1915, né, Primeira Guerra Mundial, então ele fala dos sonhos traumáticos, do retorno, então ele vai, né, falando o que é isso que retorna, que não é prazeroso, que causa angústia, né, que também pode ter movimentado, né, algo que estava passando na história, ali no social, que também movimentou essas ideias, né. como entrelaça exatamente o que está acontecendo, né, os acontecimentos ali da época junto, e aí acaba também resvalando nele, né, porque aí tem pós-guerra, que tem que vem as doenças mesmo do pós-guerra, então assim, mostrando como são os efeitos e como vai também resvalando, né, e aí tem essa questão que vai entrelaçando com a vida pessoal dele. Por isso que é viva, é isso, acho que ele vai mostrando que tem uma teoria, mas tem Acho que aqui a maioria das pessoas estão preferindo mensal. Seria melhor uma vez por mês. É um bom dado para a gente também, né? Para a gente pensar no grupo. A gente, né, vamos tentar pensar juntas, né, e aí a gente divulga, né, o que a gente conseguiu em conjunto, né. E acho que essa de ter do pensador da cultura, né, o Freud, ele desenvolve também as teorias dele partindo da mitologia, da literatura, ele vai estudar Darwin também, então a psicanálise tem muito da filosofia também, então acho que para quem não é da psicanálise é muito interessante assim conhecer quem é que foi o Freud, né, porque o que as teorias ainda são lidas hoje, mesmo tendo os pós-freudianos, tantos novos psicanalistas.
mas acho que eu fico lembrando também de uma experiência, várias experiências que eu tive com arte. Uma foi, não me lembro, era algum, não lembro agora exatamente o nome dele, mas foi do Da Vinci. E ele diz como é importante a gente voltar às origens, né? E isso como também está presente, né? Nada, claro que estudar os pós-freudianos, toda a teoria depois do Freud, e pessoas falando sobre ele é muito interessante, assim como tem muitas coisas sobre o Lacan também. Mas retomar esse início também é uma forma de resgatar a origem, né? Como um trabalho da história, se a gente pensar a história da arte, a história da psicanálise, né? A gente retomar um pouco as origens, né? De como surgiu a psicanálise. Então, vai ser muito bom a gente poder estar discutindo isso juntos, né? No grupo. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Acho que, né? Não sei se alguma outra contribuição sobre o Freud, sobre o interesse no grupo também. Bom, acho que a gente pode ir encerrando, então, né, por hoje. E, bom, tem algumas perguntas aqui, se vai ser mesmo de manhã. Depois de hoje, com o que vocês escreveram, a gente vai, né, também conversar aqui entre nós. A gente mandou o link aqui da inscrição. O que a gente ia pedir, se vocês puderem, quem tiver interesse também, mesmo se não quiser estar no grupo, de adquirir o livro, né, do Peter Gay. Tem essa versão nova que a Fabi mostrou, essa versão que eu tenho já mais antiga. Que é sempre diferente, né? A gente está com o livro em mãos, se poder ler e fazer anotações. A gente ainda está vendo se a gente vai conseguir disponibilizar algo em PDF, mas se quem tiver interesse já ir pesquisando, né? Assim, ou vendo como que consegue esse livro para a gente seguir a leitura. E aí a gente dá um retorno depois para vocês sobre a frequência, sobre, enfim, se a gente vai ficar mesmo de manhã. Tá bom? Queria agradecer, obrigada pela noite, obrigada por estarem aqui. A gente está falando sobre Freud. É difícil não ser neutra com esse assunto, mas a gente está bem animada aqui em começar os estudos com vocês. Obrigada. Obrigada, Fabi, também por trazer essa ideia e a gente desenvolver aqui juntos. Obrigada. Obrigada a todos, boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Lia. Obrigada. Tchau, Renata. Tchau, Mário. Tchau, tchau. Tchau, Lilian. Espero que você consiga vir também. Tomara. Mônica também ficou aqui mais quietinha, Mônica. Vai ser muito bom ter você com a gente, viu? Obrigada, Mário. Obrigada, Fabi. Tchau, Tchau, gente. gente. Tchau, pessoal. Tchau. Até. Esperamos vocês. Tchau.